Olá, amigos e irmãos, bem-vindos a mais um bate-papo do nosso assunto, né? É o meio cristão, né? A qual eu vivo. Claro que a minha vida não consiste só no meio cristão, tá bom? Antes de ser cristão, né? Eu tenho uma família, tenho esposa, tenho filhos, tá? E todos estão casados, né? Só tá eu e minha esposa em casa. E vezes por outra vêm os meus filhos aqui pra gente conversar e tal. Tenho um filho fora do país, trabalhando fora, né? E assim vamos. Então minha vida, ela se consiste em três coisas que eu faço, basicamente, tá? Eu tenho família, né? Que é casa, trabalho e igreja, tá? Eu vou a outros lugares? Vou, a convite. Não gosto de sair muito, gosto mais de ficar em casa, certo? Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa fechada, atrasada, ou que eu não esteja antenado com as coisas que estão acontecendo, não. É uma escolha minha, né? Eu gosto mais, nas minhas horas vagas, ficar em casa. Se tem, aí você me pergunta assim, o que você faz nas suas horas vagas? Olha, eu pratico a leitura. Estou arranhando um pouco o instrumento de sopro, mas é quando tenho bastante tempo, né? Essa semana foi a qual estou gravando esse vídeo, só utilizei o instrumento uma vez só. Tenho livros comprados, comprei vários livros esse ano, 2022, a qual gravo o vídeo, que ainda nem não tirei da embalagem. Os livros chegaram, estão ali. Nas minhas mochilas tem 3 a 4 livros ali. Às vezes estou num lugar, estou de boa, não quero olhar o celular, então vou olhar o livro. Mas há semanas que raramente eu consigo pegar um livro, devido à demanda de compromissos. E olha que eu não sou um homem tão importante, eu não sou importante, como muitos homens, né, têm no nosso país. Mas com as atividades que eu faço, né, com as coisas com quem eu lido, me torna uma pessoa muito ocupada. Acordo muito cedo e deito muito tarde. Eu acordo entre 4h30 e 5 horas da manhã, faço o cafezinho, tá aqui a garrafa, tá friozinho, né? A minha esposa gosta que eu faça cafezinho. Na verdade, ela fala, mozinho, já fez o café? Não, já está pronto, né? Então, ela já acostumou. Desde quando os meus filhos casaram, eu dei uma redefinida na minha vida. Então, agora eu estou fazendo o meu horário. Antes, não. Né? Agora eu estou controlando o meu horário. Antes, eu não tinha um horário determinado, então eu não tinha como regrar a minha condição. Então, de manhã eu pratico leitura, me preparo, faço o meu devocional para depois eu ir para o trabalho. Mas, meus irmãos e amigos, o assunto que eu quero falar hoje é sobre nós, os cristãos, tá? Eu estava pensando um pouco sobre a oração de Abraão. Lembra de Abraão? Eu estava pensando um pouco. Abraão fez uma oração a Deus por causa de Ló. E Ló não, ele não estava na mesma sintonia de Abraão. Não estava, tá? Ele saiu da terra de Ur, dos caldeus, junto com Abraão, mas Ló não estava na mesma sintonia do que o patriarca Abraão estava. Naquele contato com Deus e tal, mas Deus tinha um compromisso com Ló, por causa de Abraão, né? E chegou o dia que Deus precisava trazer um corretivo à cidade de Sodoma e Gomorra, e lá estava Ló. E por incrível que pareça, Ló era juiz na cidade. Olha só, e tudo isso a história diz. Mas a cidade ela estava andando num estado contrário
à vontade divina, e Deus falou, não, olha, precisou trazer um corretivo à cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades. Mas Ló está lá, eu preciso tirar ele de lá. Então Deus fez todo o preparativo e assim se foi. Pronto, ponto. O que eu quero atentar aqui é a oração que Abraão fez a Deus, indagando Deus, conforme está escrito no Gênesis, tá? Gênesis capítulo 18, do versículo 23 a 33. Só vou falar aqui, não vou abrir para ler, não. No último pedido que Abraão fez, Abraão falou assim, olha, Senhor, não se zangue comigo, mas eu vou perguntar pela última vez. E se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus falou, não, eu não destruirei aquela cidade por causa dos 10 justos. Pensando um pouco sobre tudo isso, claro que os cenários são diferentes e remonta a histórias milenares, estamos no século 21, mas o comportamento humano não mudou de lá para cá, até piorou, né? Nós temos muitos cristãos, né? Muitos cristãos que falam o nome de Deus, mas poucos estão envolvidos realmente com Deus para qual eles professam o nome. Eu me lembro de uma profecia do profeta Isaías dizendo, este povo me honra com seus lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Eu estava fazendo uma pergunta assim, poxa, por que temos tantos cristãos, e não são poucos, e a violência ela não diminui? Preste atenção. Por quê? Temos muitos cristãos e a violência não diminui. Compreende? Tem um cachorro raivoso ali fora. Por que será? Né? Eu quase não ligo a TV mesmo, porque devido a muitas notícias, um momento. Meus queridos irmãos em Cristo e amigo, olha, estou mostrando para você, eu não vou cortar o vídeo, vou deixar para você ver como é que é, né? Como é o nosso grau de dificuldade para gravar, na verdade. Eu não gosto de gravar depois que passa de 7 horas. 7 horas da manhã, eu gosto de gravar cedo, na primeira hora, entre 5 e 5h30 da manhã. Porque aí a maior parte das pessoas estão dormindo, né? Tive que dar um pause aqui, porque um colega, né, chegou chamando ali. Então vou deixar da forma que está, para você entender, ver como é difícil, né? Estou dando aqui o meu máximo, né, com o pouco que eu tenho, para ver se de alguma forma eu consigo ajudar pelo menos uma pessoa. Vamos ao entendimento. Vamos lá. Nós estamos conversando sobre por que temos muitos cristãos, né? E temos certos índices, né, que não deveria ter, ou ter em menos volume, tá? Ter em menos volume. Eliminar a violência e algumas más ações do ser humano, os cristãos não vão eliminar. Mas, quando há um grau de obediência dos cristãos em relação ao Deus que serve, ao nosso Deus, eu creio que, por tudo que tenho lido e aprendido,
esses males eles tendem a se afastar. Porque o próprio apóstolo Pedro disse na sua carta, ele dizendo, não sei se é na epístola 1 ou 2, uma dessas duas, que não está anotado aqui, eu vou falando que vai chegando. Ele disse que o nosso adversário ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas como? Mas qual é o conselho que ele dá? Sede sóbrios. Você sabe o que é ser sóbrio? É a pessoa que tem vou falar num claro assim, sem olhar no dicionário. É uma pessoa que tem controle de situação, que tem domínio de situação, que não cai nas armadilhas e ofertas do diabo ou do inimigo. Ele sabe o que ele quer. Ser sóbrio é isto, você saber o que você quer. Há muitos cristãos mais indecisos, que não servem a Deus conforme deveria servir. Então nós temos esse volume de pessoas. Nos primeiros anos da igreja, que Cristo funda a igreja, né, ele prepara os discípulos, e quando ele morre, né, em morte de cruz, antes de partir, ele deixou as instruções para que os discípulos continuassem a missão. A primeira fase. Isso eu estou falando na nossa era. Porque se você voltar no tempo, Deus ele fez de tudo para poder alinhar o ser humano a um comportamento que eles pudessem viver como se estivessem vivendo num paraíso. Se não fosse a violência e a maldade no coração do ser humano, o mundo seria um paraíso. Porque há lugares no mundo que não tem violência, porque há um respeito mútuo e há um entendimento de quem Deus realmente é, certo? Perfeição o ser humano não vai chegar. Agora, por que tem tanta violência? Você liga a televisão. Marido assassina a mulher por ciúme. Homem, né, pega uma criança ainda, a violenta e a mata. Verdade? Políticos envolvidos em corrupção. Promiscuidade. Mau comportamento do ser humano. Pessoas tirando a vida da outra por mero descaso à vida. Como se ele não se importasse com a vida dele. A sociedade está mergulhada em um caos. Não é verdade? Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu não posso falar aqui porque o tempo não vai dar. Mas eu queria falar um pouco das fases do cristianismo até aqui. Mas eu quero aqui só sintetizar um pouco. Então nós temos muitos cristãos e poucos envolvidos com Deus. E esse baixo envolvimento dos filhos de Deus com Deus faz com que a violência, a maldade aumenta. E não só lá fora entre os que não são cristãos, no meio dos cristãos também. Passa a ter violência. Vamos fazer aqui uma análise. Tem crente divididos? Sim ou não? Brigados? Que não se falam? Tem? Tem traições no meio dos cristãos? Tem prostituição? Tem adultério?
Eu só estou listando para você. Tem aqueles que comercializam a palavra, comerciantes da palavra. Tem. Nós temos um grupo de pessoas que só utiliza a palavra de Deus só para ganhar dinheiro. O meio cristão é um terreno fértil para essas coisas, né? Porque eles descobriram que, mexendo com o sentimento das pessoas, poderiam tirar dinheiro delas. A real missão mesmo, ela não é colocada em xeque. Então nós temos um grupo de cristãos que estão inclinados a se aproveitar do meio cristão e tirar proveito dele. Tem esse grupo. Tem um grupo de... Eu só estou falando aqui para você entender. Tem um grupo de cristão que é despreocupado. Não ora, não busca, não se envolve, não ajuda, não participa. Está ali. O nome dele está no hall de membros, mas ele não está nem aí. Tanto faz, tanto fez. Não vou me envolver. Tem. Tem muitos cristãos que estão inertes. Eu gosto de escrever isso aqui, a inércia dos cristãos. O que é inércia? Uma coisa que tem capacidade de se mover, mas está parado. Isso é inércia, né? Aqui, ó, parado é inerte. Aqui é movimento. Saiu da inércia. Entendeu? Então, a inércia é aquele estado em que a peça está parada, sem movimento, nem para um lado nem para o outro. E assim é muitos cristãos que estão inertes. Se você olhar, eu só tô aqui, não vai dar para falar todas essas coisas por causa do tempo. Depois eu vou me sintetizar melhor, separar os blocos aqui para conversarmos. Nós temos um grupo de cristãos que não estão nem aí, que é só zoeira, né? Eu me lembro quando eu era solteiro, eu não entendia ainda muitas coisas. Para mim, eu queria namorar e tal, mas logo cedo, Deus me apertou. Então eu tive que ter um compromisso mais sério com Deus. Eu não queria me envolver tal, mas eu estava sempre ali nas orações. Eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu não prestava atenção também, mas eu estava ali. De tanto eu participar, eu fui aprendendo, compreendendo o motivo da missão que Jesus nos mandou fazer. Ele mandou fazer, conforme Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão principal. Em Mateus 28:19, Mateus ele narra essa situação, mas colocando mais um elemento nessa situação. Ele diz, em Mateus 28, versos 19 e 20, ele diz: ide e ensinai a todas as nações. Então é o nosso dever mostrar o Salvador, e é o nosso dever também ensiná-lo a obedecer e a guardar os desígnios e estatutos do Deus a qual servimos. O que está ocorrendo é que estamos chamando, né? Mas não estamos dando a orientação que deveria. Uns exageram para mais, tem aquele radicalismo cristão, não é verdade? Esse radicalismo cristão é perigoso, faz com que a pessoa perca o amor pelo próximo, né? Se essa pessoa estivesse lá junto daquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela condenaria depressa, porque por causa do radicalismo cristão. Não daria chance daquela pessoa se redimir, ter oportunidade de se recompor e pedir perdão a Deus. Já daria como finalizado. Esse é o radicalismo cristão, que não perdoa, que não ajuda, que não aconselha,
Há homens que eles são muito bons em microfone, mas cara a cara tem dificuldade de lidar com as pessoas. Esse radicalismo cristão ele é perigoso. Outra coisa que eu observo aqui em relação a Cristo, falando da primeira fase ainda, antes de Cristo falar da missão e andava com os discípulos, eu observava que os discípulos estavam sempre com Jesus, ali para dar um apoio moral a Jesus, ajudando no que podia. Portanto, Jesus ele se sentiu confortável em alguns momentos, porque os discípulos a qual ele orientou, muitos deles ele enviou. Ele enviou a primeira missão que Jesus enviou os discípulos, que não é os 12, é outros discípulos, ele enviou 70. Para você ver, para você observar que Jesus, ele não estava brincando no processo. Ele enviou 70 discípulos para anunciar na primeira missão que ele enviou. Os 12 estavam do lado dele ali que ele separou, que ficou como apóstolos depois. Agora, nós vemos hoje em dia que muitos cristãos, até obreiros mesmo, ministros, não ajudam o seu pastor, né? Eu digo uma coisa, o crente ou o obreiro que no final de domingo envia para o WhatsApp do pastor print de foto de alguma coisa, print de alguma situação do culto, ou outra situação que ele printou nas redes sociais, domingo à noite, o pastor já teve uma semana cheia, não é verdade? Ele pega o print de alguma situação e manda para o pastor. Aí o pastor fica ali, vai dormir. O pastor até perde o sono. Às vezes eu falo de experiência própria. Quando você tem alguma coisa te incomodando, você perde o sono. Envia para o pastor prints de alguma coisa, Daí a pouco, o que ele faz? Desliga o celular, vai dormir com a tua família. E o pastor está lá, coitado, com dor de cabeça, sem saber o que fazer, cheio de problemas para resolver. E aquele crente toma essa atitude de perturbar ainda mais a cabeça do pastor. Eu digo que esse crente, desculpe a franqueza, ele é covarde 2 vezes. Ele é covarde porque ele não está cumprindo aquilo que Jesus falou. Se o teu irmão pecar, vai tu a ele. Ele é covarde por isso. Ele cria o fogo, né? Deixa as pessoas se queimarem no fogo, deixa o pastor sofrer no fogo, mas não vai lá ajudar. Covarde 2 vezes. Uma porque não está cumprindo as palavras de Jesus. Se teu irmão pecar, vai lá. Conversa com ele. Foi você que viu. Mas para conversar também não é para condenar. É para levar o irmão ao entendimento que ele, ou irmão ou irmã, levar ao entendimento que ele falhou. Ao crente ir conversar com essa pessoa, se ele não tem capacidade de conversar, chama outro irmão, né? Ao orientar essa pessoa vai entender que esta pessoa está preocupada com a salvação dela e vai entender o processo e vai procurar um outro direcionamento. Ou também vamos entender o que realmente está acontecendo com aquela pessoa. E é covarde uma vez, covarde 2 vezes, porque está fazendo o pastor sofrer, né? Não deixa o pastor descansar da sua semana carregada que teve. Então, temos esse cenário, um cenário difícil. E às vezes o pastor até quer convocar, né, a igreja, os obreiros para orar. Vai lá meia dúzia lá de pessoas orar. Eu me lembro que em Israel, quando havia um problema, o próprio governante ele falava, 3 dias de jejum, ninguém come, ninguém bebe. Vamos jejuar para que Deus nos dê um direcionamento. Hoje, se o pastor chamar
convocar para orar, aparece 3, 4 pessoas lá. Aí quer vencer o mal como? O mal está entrando. E todas essas coisas começam a aparecer, divisões, pessoas brigadas, pessoas que não se falam, traições, prostituição, adultério, pessoas se aproveitando e vendendo a palavra, crentes divididos, pessoas usando a palavra de Deus para benefício próprio, traições de todas as formas e apostasia. Hoje nós estamos vendo certos comportamentos surgirem. Por que está surgindo? Porque muitos cristãos não estão assumindo a sua identidade de cristão. Deveriam se assumir. Aí você tem pessoas morrendo pela violência, jovens morrendo pela violência. Outro fator perigoso para a juventude é quando os filhos, ainda pequenos, os pais ficam em casa e não levam os seus filhos para a igreja. É outro perigo. Se alguém assistir esse vídeo aqui, se for um cristão e tal, é bem provável que ele vai ficar chateado comigo. Se ele estiver no meu canal, capaz de se desinscrever, porque não tem humildade para ouvir uma verdade que realmente vai ajudá-lo na sua vida para ter salvação. Eu não estou dizendo aqui um pensamento meu, eu estou dizendo de consequências pelo nosso mau comportamento. Eu já vi muitos filhos desanimarem de ser crente por causa dos pais. Eu não vou na igreja, não. Enquanto ele era garoto ou garota, ele conseguia ir para a igreja. Os coleguinhos, os amiguinhos, tal. Quando ficou rapazinho, pegou ali a escola, pegou o ensino médio ali e tal, desanimou, desviou da igreja. Por quê? Não tinha o alicerce que deveria começar de dentro de casa. Hoje você vê nas redes sociais muitos filhos de crente que são até considerados celebridades, se declarando ser outra coisa, porque não tem certeza do que é realmente de fato. Por que acontece isso? Falta orientação bíblica. Hoje em dia, os orientadores, não são todos, não querem falar a verdade para os seus liderados. Prefere passar o pano quente em cima da situação e não querem esclarecer aquilo que Deus realmente quer. E muitos filhos de Deus estão caindo, se desviando, muitos estão perdendo a sua vida cedo demais, muitos lares estão sendo destruídos, traições, adultérios, assassinatos, prisões. Porque no início dessa era, né, que é da era da graça, os cristãos eram presos por causa deste livro, da palavra. Eles eram presos simplesmente por serem reconhecidos como cristãos. Hoje não. Hoje muitos cristãos vão até presos por praticarem a iniquidade. Então aqui é um bate-papo, né, de muita coisa que poderíamos estar conversando, mas sintetizar melhor, como esse assunto é um assunto que rende, né? É um assunto que ele é um assunto que gera muitos tópicos. Eu não consigo falar aqui. Eu listei 6 tópicos aqui. Eu só falei apenas de um tópico, porque é um assunto que rende, porque precisa ser explicado, falado. Então, Abraão, ele perguntou: se tiver 10 justos ali, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Eu pergunto aos amigos e irmãos em Cristo: ainda temos justos nos dias atuais? Quando eu pergunto assim, até a minha condição fica em xeque. Vamos pensar um pouco. O crente precisa de envolvimento com Deus. Aí você me pergunta, quero te responder já. Como eu faço para me envolver com Deus? Primeiro, ser um bom leitor da Bíblia Sagrada. Segundo, procurar aplicar-se à oração. Esses 2 fatores fará com que você terá um encontro real com o Criador. Seja um crente de oração.
Quando você for orar a Deus, defina o que você quer. Hoje muita gente acha que Deus é um atendente de balcão, que chega no balcão, me dá um carro, me dá uma limusine, me dá uma mansão. Mas a alma dentro dessa pessoa está gemendo, pedindo um pouco de encontro com o Criador. Mas muitos crentes estão pensando em coisas daqui. Não estão nem aí para o céu, se existe o céu ou não. Já tem até alguns achando que nós não vamos partir dessa para... Não vai ter... já tem uns dizendo que não vai ter arrebatamento, que não vai ter toque da trombeta, que não vai ter Deus enviando Jesus para vir buscar os seus escolhidos, que não vai ter o ajuste que a terra vai precisar passar. Tem muita gente achando que não vai ter. Mas eu tenho observado nos últimos tempos que a palavra de Deus, ela tem se cumprido, quer os governantes queira ou não, quer os intelectuais queira ou não, quer a sociedade queira ou não, a palavra de Deus está se cumprindo. Os homens se contorcem para lá e para cá, mas sempre cai dentro do cenário profético. Olha ao seu redor, vê o que está acontecendo no mundo agora. As profecias estão se cumprindo. E não é tão difícil ser um bom crente. Os crentes estão vivendo numa situação tão estranha que ele não está nem aí para o próximo. Se está acontecendo alguma coisa com ele. Aparece lá um ou dois ou três que tem um coração que ama de fato. Lembrando daquele que ama, do coração que ama, o que ama de fato é aquele que vai falar a verdade com teu irmão. Não é que vai deixar ele cair na armadilha. Só porque diz que ama, não vai poder falar nada com ele. Não, tadinho, deixa ele. Ele está aí, ele pecou, ele adulterou, mas nós amamos ele, não vamos falar nada não. Tem que falar. Ó, rapaz, gosto de você, mas o que você fez não é certo, você vacilou. O que nós estamos vivendo nesse tempo, que Paulo falou, que os cristãos chegariam a um tempo que não suportariam a sã doutrina. Eu sempre digo que obedecer a palavra de Deus, andar com Deus, não é para qualquer um. É um ato de escolha. Não é verdade? Então, meus queridos, apenas um bate-papo de um assunto que ele rende vários tópicos, né? Porque aqui na minha